Nesse período de férias, viagens em família são bastante comuns. Atrações com água estão no topo das preferências de passeio, como piscinas, rios, lagos e até cachoeiras. Mas a saúde pode ser colocada em risco dependendo do lugar escolhido para um mergulho. É que a água, estando clara ou não, dificulta a noção de profundidade antes do pulo. E é aí que acidentes podem acontecer. Jovens com idades entre 10 e 29 anos são os principais afetados com fraturas, que variam de traumas ligamentares ou musculares de rápida cicatrização a luxações na coluna. Nós vamos conversar agora com o médico ortopedista e cirurgião da coluna, o Dr. Murilo Dair, para nos trazer mais informações sobre os riscos de mergulhar em um local desconhecido. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Bem-vindo Priscila. mais uma vez aqui ao Tarde News. Obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Gostaria que o senhor explicasse, por gentileza, para os nossos telespectadores sobre essa questão da água. Tanto faz se ela está turva ou se ela está clarinha. A noção de profundidade é afetada? A gente não consegue ter noção realmente da profundidade daquele local? A questão é que, assim, mergulhar numa piscina ou lago ou represa, qualquer que seja, principalmente de ponta, e se essa água for uma água um pouco mais rasa, a superfície for um pouco mais rasa, você tem um risco de lesão da coluna, principalmente da coluna cervical, que é a região do pescoço. Então, o que a gente recomenda é que a pessoa que esteja no seu momento de recreação, que a gente acha que é ótimo, que deve ser feito, mas sempre fazer uma averiguação dessa piscina, lago ou represa, para ter certeza a profundidade dessa piscina antes de fazer um salto. E sempre entrar na piscina, represa, etc., com os pés, para evitar de pular de ponta, porque isso pode levar a uma lesão que pode ser grave. Doutor, o senhor como especialista na área, no dia a dia do consultório do senhor, qual que é o perfil de pacientes com lesões relacionadas a esse assunto que nós estamos tratando agora? Chega no consultório, tem uma idade, homens, mulheres, enfim. Geralmente, os pacientes que estão mais susceptíveis a trauma são os pacientes adultos, jovens do sexo masculino. Então, é claro que outras pessoas também podem sofrer esse tipo de lesão, mas é principalmente o adulto jovem do sexo masculino. Então, é o homem jovem. Doutor, para deixar bem claro, servir de alerta para quem está nos acompanhando, quais são os problemas que fazer um mergulho num local raso podem acarretar na vida de uma pessoa? Pode acontecer em decorrência de uma brincadeira dessa, uma lesão muito grave. Então, viralizou agora na internet uma pessoa que, acho que durante uma festa de Réveillon, pulou em uma piscina que era rasa e teve uma fratura na cervical e ficou tetraplégico. Teve outros casos agora na internet. A gente tem até pessoas famosas, tem aquele autor chamado Marcelo Rubem Paiva, que teve uma lesão cervical também, pulando e batendo a cabeça em uma pedra no mar. Então, o mergulho em água rasa, ele é uma possível causa de lesão na coluna cervical. Como que acontece isso? A pessoa, geralmente, ela pula de ponta, bate a cabeça e aí tem um trauma na coluna. Esse trauma na coluna, essa fratura na coluna, pode levar a uma lesão da medula, e a lesão da medula fazer com que o paciente perca movimento nos braços e nas pernas, se for na região cervical, ou perder movimento só nas pernas, se for na região torácica ou na região lombar, que é essa parte mais baixa da coluna. Então, sempre é muito importante ter cuidado na hora de fazer esse tipo de recreação, sempre entrar na piscina com os pés e evitar saltar, sempre pular. E isso acontece muito nessa época do ano, na época das festas, etc., mas também nos períodos de estiagem, nos períodos onde você tem mais seca, essas represas, lagos, eles diminuem muito a altura. Então, muitas vezes, algumas represas que as pessoas estão acostumadas a pular, que fazem parte do dia a dia da pessoa, elas abaixam nessa época de estiagem, na época da parada da seca, na parada das chuvas, e aí ele vai pular e pode ter um acidente. Então, sempre é importante, o primeiro pulo, entrar com os pés, fazer uma averiguação da piscina, da represa, para depois poder fazer um salto de ponta. Doutor, o senhor está falando dos problemas que podem causar quando a pessoa pode pular de cabeça. Mas no caso de pular em pé, também pode causar alguma lesão nas pernas, da Também mesma pode. forma? Você pode ter lesões nas pernas, nos tornozelos e também na coluna. Então, dependendo da altura desse salto, você pode ter lesão também. Então, o ideal é que você entre na piscina antes, faça uma averiguação e depois salte, assim, evitar o salto no primeiro momento. E no caso de acidente, quem estiver próximo, qual é a orientação médica
no caso de algum acidente, até uma tragédia. Num desses casos que saiu na internet, é até meio dramático você ver a cena, porque a pessoa pula e perde os movimentos dos braços e das pernas. Então ela fica com a cabeça dentro da água. Então você tem um risco de afogamento que é grande. Então o mais indicado é para quem está perto, pegar essa pessoa que está lá sem se movimentar e tirar da piscina o mais breve possível, o mais rápido possível, porque pelo risco de afogamento. E aí depois acionar o SAMU ou o resgate para fazer o resgate dessa pessoa o mais rápido possível. Se for numa zona rural, por exemplo, uma cachoeira, a pessoa pode colocar o outro ali dentro do carro e seguir para o socorro. A gente recomenda sempre que, assim, sempre quando você tem uma lesão, um acidente, você imobilizar a coluna cervical antes de transportar. Então, o ideal é sempre chamar o SAMU ou o resgate para que ele faça o tratamento dessa vítima. Agora, o bom senso eu acho que tem que prevalecer. Se estiver no meio de uma cachoeira, sem acesso, e for atrasar, demorar muito o resgate, eu acho que tem que tentar manter o pescoço mais imobilizado possível e levar para um centro de tratamento. Agora, se você tiver acesso ao resgate, obviamente que o resgate é a melhor maneira, porque eles fazem isso de forma mais profissional possível. Doutor, muito obrigada pela sua presença, por ter atendido o nosso convite mais uma vez, sempre trazendo informações tão relevantes para a gente. Eu que Obrigada. agradeço, obrigado e muito obrigado.